Marie Kondo inicia a magia da arrumação, lembrando que arrumar a casa não é apenas uma questão de estética ou praticidade, mas uma transformação profunda que pode mudar a vida de uma pessoa. Ela observa que a maioria das pessoas passa a vida tentando organizar seus pertences de forma paliativa, arrumando um pouco aqui e ali, mas sem nunca atingir a sensação de paz e leveza que desejam. O problema, segundo ela, é que usamos métodos errados, acumulamos em excesso e, principalmente, não enfrentamos a questão essencial. Precisamos decidir de forma consciente o que realmente queremos manter em nossas vidas. O método KonMari nasce dessa reflexão e tem como base a ideia de que devemos manter apenas aquilo que desperta alegria. Marie Kondo compartilha que desde criança era fascinada por arrumação. Lia revistas, experimentava técnicas diferentes, ajudava colegas a organizar suas coisas. Com o tempo, percebeu que os métodos tradicionais, como arrumar um pouco por vez ou por cômodos, não funcionavam porque levavam a um ciclo infinito de bagunça. As pessoas organizavam um espaço, mas logo o desordem voltava, porque não tinham mudado sua relação com os objetos. Foi então que desenvolveu um método radical que propõe uma arrumação completa, de uma só vez, por categorias e baseada na seleção do que realmente importa. Esse método não é apenas sobre dobrar roupas ou empilhar livros, mas sobre repensar a vida e aprender a escolher com clareza. O ponto central do método é a pergunta: isso me traz alegria? Ao segurar cada objeto, devemos sentir se ele desperta uma sensação de bem-estar, de gratidão, de alegria. Se sim, ele merece permanecer conosco. Se não, é hora de agradecer ao objeto por ter cumprido seu papel e deixá-lo ir. Essa abordagem muda totalmente a lógica da organização. Em vez de focar no que vamos descartar, focamos no que queremos manter. Isso traz leveza ao processo e elimina a culpa que muitas vezes sentimos ao nos desfazer de algo. Marie Kondo insiste que a arrumação deve ser feita por categorias e não por cômodos. Isso significa reunir todos os itens de uma mesma categoria em um só lugar e então fazer a seleção. As categorias são roupas, livros, papéis, komono, que inclui objetos variados, e itens sentimentais. Essa ordem não é aleatória. Ela começa pelas roupas porque é a categoria mais fácil de avaliar se algo traz ou não alegria. Depois vem os livros, que já exigem um pouco mais de reflexão. Em seguida, os papéis, que geralmente acumulam sem necessidade. Depois o komono, que engloba cozinha, banheiro, garagem e outros itens diversos. Por fim, os objetos sentimentais, que são os mais difíceis de desapegar, ficam para o final, quando já adquirimos prática e clareza no processo. Ao falar das roupas, Marie Kondo orienta que devemos tirar todas do armário, gavetas e armários extras e colocá-las em um só local, geralmente no chão ou na cama. O impacto visual de ver a quantidade de roupas que possuímos é fundamental para despertar consciência. Muitas vezes, acreditamos que temos poucas peças, mas ao reunir tudo, percebemos o exagero. A partir daí, seguramos cada peça e perguntamos: isso me traz alegria? Não é uma análise racional de preço ou utilidade, mas uma resposta emocional. Essa conexão com o objeto nos ajuda a perceber quais roupas realmente nos representam e nos fazem bem. As que não despertam alegria devem ser agradecidas e doadas ou descartadas. Ela também ensina a técnica de dobrar roupas de forma vertical, criando pequenos retângulos que ficam de pé. Essa técnica permite visualizar todas as peças ao abrir a gaveta, evitando que roupas fiquem esquecidas no fundo. Além disso, o cuidado ao dobrar transmite respeito pelos objetos, fortalecendo o vínculo com aquilo que escolhemos manter. Marie Kondo acredita que os objetos carregam energia e respondem ao modo como os tratamos. Ao cuidar bem das roupas, por exemplo, prolongamos sua vida útil e cultivamos uma relação mais consciente com o que possuímos. Quando aborda os livros, Kondo é direta: não devemos guardar livros apenas porque um dia talvez os leiamos. Ela argumenta que se ainda não lemos um livro, ou se já o lemos e ele não desperta mais alegria, provavelmente não o leremos no futuro. O acúmulo de livros cria peso e desordem mental. Devemos manter apenas aqueles que realmente nos inspiram ou que sentimos vontade imediata de reler.
Esse conselho gera polêmica entre leitores apaixonados, mas o ponto de Kondo é que uma estante cheia de livros não lidos gera ansiedade, enquanto uma coleção selecionada com carinho gera prazer. Na categoria dos papéis, a regra é simples: descarte quase todos. Papéis tendem a se acumular de forma irracional. Contas já pagas, comprovantes antigos, manuais de aparelhos que nunca consultamos, propagandas, tudo isso se empilha sem necessidade. Kondo sugere que mantenhamos apenas documentos essenciais em 3 categorias: em uso, necessários por tempo limitado e permanentes. Todo o resto deve ir embora. Essa etapa gera um alívio imenso, porque elimina pilhas e gavetas de papéis inúteis. Chegando ao Komono, entramos no território mais variado e complexo. Essa categoria inclui utensílios de cozinha, objetos de banheiro, itens de garagem, equipamentos eletrônicos, cosméticos e tudo o que não se enquadra nas outras categorias. A regra permanece a mesma, só fique com o que traz alegria. Muitas vezes, acumulamos aparelhos duplicados, utensílios quebrados, cosméticos vencidos. Ao selecionar de forma consciente, descobrimos que precisamos de muito menos do que imaginávamos. O resultado é uma casa funcional, prática e agradável. Por fim, os itens sentimentais. Essa é a etapa mais delicada, porque envolve memórias e emoções profundas, fotografias, cartas, presentes, lembranças de infância. Esses objetos carregam histórias e por isso é tão difícil desapegar. Mas Marie Kondo ensina que, se um objeto já cumpriu seu papel de nos trazer alegria em algum momento, podemos deixá-lo ir sem culpa. A memória continua em nós, não no objeto físico. Ela sugere que escolhamos cuidadosamente alguns itens realmente significativos e nos despedimos do excesso. Esse processo pode ser libertador, porque nos permite honrar o passado sem ficar presos a ele. Ao longo do livro, Marie Kondo mostra que arrumar a casa é também arrumar a mente. O excesso de objetos cria peso emocional, consome energia e impede que vivamos com clareza. Quando escolhemos conscientemente o que manter, passamos a viver de forma mais alinhada com quem somos e com o que realmente valorizamos. Muitas pessoas relatam que, após aplicar o método KonMari, experimentaram transformações em outras áreas da vida. Trocaram de emprego, terminaram relacionamentos tóxicos, começaram novos projetos. Isso acontece porque a arrumação nos ensina a decidir com base naquilo que traz alegria, e esse critério pode ser expandido para toda a vida. Na primeira metade de sua obra, Marie Kondo já deixa claro que seu método não é apenas uma técnica de organização, mas um exercício de autoconhecimento. A pergunta, "Isso me traz alegria?", é, na verdade, uma ferramenta para identificar nossos verdadeiros valores. Ao aplicá-la repetidamente em cada objeto, aprendemos a ouvir nossa intuição e a confiar em nossos sentimentos. Essa prática fortalece nossa capacidade de tomar decisões em outras áreas, porque nos torna mais conscientes e intencionais. A arrumação, então, torna-se uma porta de entrada para uma vida mais plena e significativa. Na segunda parte de sua obra, Marie Kondo aprofunda as implicações emocionais e espirituais do método KonMari. Para ela, o ato de arrumar vai além da ordem física e se torna um ritual de conexão com a própria vida. Cada objeto em nossa casa conta uma história sobre quem somos, sobre escolhas que fizemos no passado e sobre a forma como lidamos com nossos desejos e medos. Quando acumulamos desnecessariamente, estamos, na verdade, evitando encarar essas histórias. O excesso de coisas pode servir como uma armadura contra a vulnerabilidade, uma forma de preencher vazios internos. Mas essa estratégia nunca traz paz verdadeira, apenas mais peso e confusão. Ao nos desapegarmos, enfrentamos diretamente nossas emoções e descobrimos uma liberdade inesperada. Ela enfatiza que, ao organizar, devemos agradecer aos objetos que decidimos deixar ir. Essa atitude de gratidão é um dos diferenciais do método KonMari. Em vez de simplesmente jogar fora, paramos por um momento e reconhecemos que aquele objeto teve um propósito, seja nos trazer alegria, ensinar uma lição ou simplesmente nos acompanhar em uma fase. Essa prática transforma o desapego em um ato de respeito, tanto pelo objeto quanto pela experiência que ele representa.
Essa mentalidade pode parecer estranha no início, mas ajuda a reduzir a culpa e cria uma relação mais saudável com o consumo. Marie Kondo explica que muitas pessoas, ao final do processo de arrumação, relatam sentir como se uma névoa tivesse se dissipado de suas mentes. O espaço físico organizado reflete em clareza mental e emocional. Com menos coisas ao redor, sobra espaço para energia nova, para projetos criativos, para descanso de qualidade. Pessoas relatam que começaram a dormir melhor, a sentir mais motivação para trabalhar, a cuidar melhor da saúde. A arrumação, assim, se torna um catalisador para transformações que vão muito além da casa. Um aspecto curioso do método é o impacto na relação com o consumo futuro. Quem passa pela experiência de selecionar cada objeto e se desfazer do excesso tende a mudar sua forma de comprar. Em vez de adquirir por impulso, passa a avaliar com mais cuidado se aquele item realmente trará alegria. Isso reduz compras desnecessárias e ajuda a economizar dinheiro. Além disso, cria uma relação de maior consciência com o meio ambiente, porque consumimos menos recursos e geramos menos desperdício. A filosofia de Kondo se alinha nesse sentido ao movimento do minimalism, ou minimalismo, que prega uma vida mais simples, intencional e sustentável. Marie Kondo também aborda a importância de concluir o processo de arrumação de uma só vez, ou pelo menos em um período concentrado. Ela acredita que arrumar aos poucos não gera impacto suficiente para mudar a mentalidade. Quando nos dedicamos a organizar toda a casa em um único esforço, a transformação é tão visível e profunda que cria uma mudança de hábito duradoura. Essa virada radical nos dá motivação para manter a ordem no futuro, porque experimentamos na pele os benefícios de viver em um espaço leve e funcional. Ela ressalta que manter a ordem depois do processo não é difícil, porque cada objeto passa a ter seu lugar definido. Esse é outro princípio fundamental do método KonMari. Todo item precisa ter uma casa. Quando sabemos exatamente onde guardar cada coisa, arrumar deixa de ser uma tarefa exaustiva e se torna um hábito natural. Ao usar algo, sabemos onde colocá-lo de volta, e a casa nunca mais volta ao caos. Essa simplicidade reduz o estresse e nos dá mais tempo para dedicar a atividades que realmente importam. A autora fala também sobre como a arrumação fortalece nossa identidade. Muitas vezes, guardamos objetos que representam expectativas alheias, roupas que não combinam conosco, presentes que não gostamos, livros que não queremos ler. Ao mantê-los, estamos vivendo de acordo com padrões externos em vez de nossos desejos genuínos. Quando escolhemos manter apenas o que nos traz alegria, estamos, na prática, escolhendo a nós mesmos. Essa seleção se torna um ato de autoconhecimento e autoafirmação. Descobrimos quem somos pelo que escolhemos manter. Ela compartilha histórias de clientes que passaram por transformações significativas. Uma mulher que guardava pilhas de papéis desnecessários percebeu que, ao descartá-los, também estava se libertando de ressentimentos antigos. Um homem que mantinha roupas que não usava descobriu que, ao se desfazer delas, estava abrindo espaço para uma nova fase da vida, inclusive profissional. Uma família que acumulava presentes e objetos herdados descobriu que não precisava carregar o peso das expectativas dos outros para viver com alegria. Essas histórias reforçam que a arrumação é um processo de cura emocional e de alinhamento com o presente. Marie Kondo também destaca que a arrumação impacta os relacionamentos. Quando vivemos em um espaço organizado, nos sentimos mais leves e pacientes, o que melhora a convivência com familiares. Além disso, a clareza que adquirimos sobre o que nos traz alegria pode nos ajudar a tomar decisões em relacionamentos. Muitas pessoas relatam que, após organizar a casa, se sentiram mais seguras para encerrar relações tóxicas ou para investir mais em vínculos significativos. A lógica é simples. Aprendemos a escolher no ambiente físico e depois aplicamos o mesmo critério à vida emocional. Outro ponto importante é o impacto da arrumação na produtividade. Um espaço cheio de distrações drena energia e reduz a capacidade de foco. Quando eliminamos o excesso, criamos um ambiente propício para a concentração e para o fluxo criativo. Profissionais que aplicaram o método relatam que conseguiram trabalhar com mais eficiência, tomar decisões com clareza e até aumentar seus rendimentos.
Isso mostra que a arrumação não é apenas um ato doméstico, mas também uma ferramenta para potencializar o desempenho em qualquer área da vida. Marie Kondo reforça que o processo de arrumação deve ser feito com alegria, não com peso ou obrigação. A energia com que abordamos a tarefa influencia o resultado. Se encaramos a arrumação como um castigo, ela será desgastante. Mas se a vemos como uma celebração, como um presente que damos a nós mesmos, ela se torna leve e até prazerosa. Ela sugere que, ao organizar, ouçamos músicas agradáveis, abramos janelas para deixar o ar circular e criemos um ambiente de gratidão. Dessa forma, o processo deixa de ser árduo e se transforma em um ritual de renovação. Na parte final do livro, Marie Kondo reflete sobre o impacto de longo prazo do método KonMari. Ela lembra que uma casa organizada é apenas o começo. O verdadeiro objetivo é transformar nossa mentalidade e nos libertar da escravidão do consumo e do acúmulo. Ao viver em um espaço onde cada objeto tem significado, passamos a valorizar mais a qualidade do que a quantidade, a essência do que a aparência, a presença do que a ausência. Essa filosofia gera uma vida mais consciente, com menos estresse e mais propósito. Marie Kondo conclui reforçando que a magia da arrumação é, na verdade, a magia da transformação interior. O ambiente externo é um reflexo da mente. Quando limpamos e organizamos nossa casa, estamos também limpando e organizando nossos pensamentos, emoções e prioridades. Ao manter apenas o que nos traz alegria, criamos um espaço físico e mental para viver de forma autêntica, leve e plena. A arrumação se torna, assim, uma ponte para o autoconhecimento e para a felicidade duradoura.